Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para o módulo de noções de primeiros socorros. Bom, conceito de primeiros socorros. Os primeiros socorros, eles são atendimentos preliminares prestados a uma vítima de acidente ou portador de mal súbito, até que a mesma receba socorro médico especializado. Bom, quem pode prestar o primeiro socorro? Tem que ser médico, engenheiro de segurança, técnico, enfermeiro? Na verdade, qualquer pessoa pode prestar o primeiro socorro. O que você não pode é omitir o socorro. Então, prestar o primeiro socorro não significa colocar a mão em uma vítima. Só o fato de você estar passando perto de uma situação caótica onde tem acidentados ou vítimas e você telefonar ou pedir ajuda para alguém já é um primeiro socorro. O que nós não podemos fazer é fingir que não vimos, passar desapercebido ou não dar devida atenção para o caso de uma emergência com um ser humano, ok? Então, primeiro socorro não significa que você tem que colocar a mão na vítima. O objetivo do primeiro socorro é salvar vidas ou manter os sinais vitais de pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou mal súbito para evitar complicações imediatas ou tardias. Então, coisas que são fundamentais que a gente precisa saber. Para onde ligar? Eu vou colocar aqui um telefone para vocês. Esses telefones que é 193 Bombeiros, 190 Polícia e 192 SAMU, que seria ambulância, aqui no Brasil. Mas sobre todas as coisas, quando vocês estiverem dentro de uma empresa, de uma corporação, de uma companhia, é interessante saber quais são os canais de emergência desse local. Porque é de praxe aqui também que as empresas têm o seu próprio canal de emergência, independente desses números de telefones públicos que eu coloquei na tela aí para vocês. Para quê? Para que se evite confusão de uma emergência com incêndio, por exemplo, você acaba ligando no 190 que é polícia. A polícia não vai atender socorros da origem de incêndio. O que pode acontecer é o policial ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Mas nesse meio tempo, você já está perdendo 5, 10 minutos para ajudar alguma pessoa, tá bom? Então, ter os telefones de fácil acesso, gravados, marcados ali no celular, em algum lugar, é muito importante para você fazer, para você conseguir ser socorrido mais rápido ou ajudar alguém. Então, conceitos básicos que a gente precisa ter referente a primeiros socorros é avaliar o cenário, quais são os perigos iminentes, qual foi a causa do problema, número de vítimas e sinalizar o local do acidente. Por que número de vítimas? Para que você não se transforme em mais uma. Acidente típico. Normalmente, quando você tem um acidentado, as pessoas despreparadas que vão querer ajudar acabam virando acidentados também. Então, por exemplo, um determinado veículo bateu numa autoestrada. O amigo está vindo atrás, já para imediatamente para ajudar e não olha o cenário. Vem um caminhão talvez e bate nos dois. Acidente típico de estrada. Acidentes em espaços confinados. O amigo desceu no espaço confinado, desmaiou, passou mal. O outro amigo vai na iminência de ajudar, desce no local também e acaba ficando. Então, acidente típico em espaço confinado. Então, avalie o cenário para que você primeiro tente ser o mais frio possível nesse momento para entender o que aconteceu, para que você não venha ser mais uma vítima. Entenda o que aconteceu com a pessoa, se é um trauma ou se é um mal súbito. Número de vítimas, até para você ajudar o socorro, Você vai ligar lá e falar, olha, tem 10 pessoas acidentadas, tem uma pessoa, tem duas, Sexo, são 3 mulheres, 4 homens, uma criança e por aí vai. E sinalizar o local ali com o que você tiver na mão. Claro, ninguém anda com fita zebrada no bolso, mas se tiver é o ideal. Agora, se aconteceu na rua, procurar ali conter e manter uma certa distância para não ficar em volta da vítima. Ok? Bom, pessoal, ajuda direta ou indireta, como a gente havia falado. Normalmente, esse sujeito aqui ele representa a pessoa sem experiência. Então, normalmente, esse é o tipo de pessoa que vai estar ao lado de alguém vitimado.
Então, quando você tem alguém vitimado, se por acaso você tem experiência e você colocar a mão na vítima, você não pode mais tirar a mão. Colocou a mão, vai ter que ficar até o final, até o socorro especializado substituir você. Tá certo? Mas, se você vê que alguém está em estado de choque, parado ou só observando, enquanto você faz os seus procedimentos aqui, as análises, você pode pedir para que alguém, olha, liga para alguém, né? Como esse senhor aqui teve a atitude, aí esse aqui pegou e, em vez de ficar olhando, foi lá e ligou para alguém. Então é uma coisa que pode ser feita também. Perceber os sinais vitais, né? Se a vítima está inconsciente ou sem respiração, como que a gente faz isso? Olha só. Às vezes, sem você colocar a mão na vítima, é possível você perceber alguns sinais vitais. Por exemplo, essa senhora aqui, ela optou por colocar a mão. Lembre-se que se você colocar a mão, você vai ter que ficar com essa pessoa até o fim. E você tem que saber onde você está colocando a mão para você não gerar nenhum tipo de desvio cervical na pessoa e prejudicar ela mais ainda. Então é muita responsabilidade. Por isso que isso aqui são noções de primeiros socorros. Não é para transformar você em um socorrista, ok? Mas ora, se eu tenho uma pessoa no chão, eu posso simplesmente, sem colocar a mão nela, chegar com o meu ouvido próximo ao nariz dela aqui e sentir levemente se ela está respirando. E ao mesmo tempo que eu estou sentindo aqui algum tipo de respiração ou não, eu consigo com os meus olhos olhar ao horizonte do peito dela e da barriga e ver se está mexendo. E por aqui, com essa simples análise, eu já consigo ter uma noção básica para saber, olha, essa pessoa está respirando devagar, ela está respirando fraco, forte, e por aí vai. Então isso aqui já é uma coisa que ajuda bastante, tá bom? Massagem cardíaca, né? Respiração boca a boca, pode fazer? Tem gente que fala, faço tantas compressões e uma respiração. Pessoal, respiração boca a boca é proibido, né? Isso é coisa de filme de Hollywood, né? De filme de Miami Vice, sei lá, enfim, né? O que acontece? Quando você respira, você puxa oxigênio, você solta gás carbônico, você solta um gás pela sua boca. E esse gás ele tem a propriedade de tirar o oxigênio. Então você imagina, se você vai assoprar dentro da boca de alguém, você está contribuindo para que essa pessoa possa vir a falecer mais rápido. Porque você está soltando um gás e esse gás tem a propriedade de mover o oxigênio do lugar. Fora outros aspectos referentes à higiene. Então, por exemplo, às vezes você vai ajudar uma pessoa que ela pode ter alguma doença na boca, pode ter um sangramento na boca e você vai se contaminar. Tem pessoas que voltam e começam a vomitar na boca de quem está ajudando elas. Então, assim, tem várias outras questões aí complicadas, mas, sobretudo, fica para via de regra, não pode fazer respiração boca a boca. O que existe é que os socorristas eles usam um equipamento para colocar na boca da pessoa e insuflar ar, mas é uma coisa específica que só eles podem usar. Massagem. Antigamente nós tínhamos essas sequências 30, 50, 20, 30, 12 e 20. Porém hoje o protocolo ele recomenda em média 100 compressões no coração por minuto. Né? Então 100 compressões por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Você vai ter que fazer 100 compressões em menos de 60 segundos. É muita compressão. Então, para quem é leigo, para ter uma noção, e um dia você acabar querendo ajudar alguém, entenda que você vai ter que fazer compressão no peito dessa pessoa até o socorro chegar. Se você cansar, desmaiar, cansar, cansou. Se vocês estiverem em 2, 3, legal, pode fazer o revezamento. Agora, é fazer compressão e vai comprimindo até o socorro especializado chegar. Aonde eu faço compressão? Claro, isso daqui é uma introdução básica, mas se você tiver curiosidade, você vai, nós descendo pelo centro do tórax humano, nós temos um furinho aqui que a gente costuma falar, tem um furinho, né? Uma pequena abertura, né? Que chama chifoide. Então, 2 dedos acima do chifoide para o lado esquerdo, com a palma da mão na parte que nós chamamos de carpo, né? Você vai fazer compressão nesse local até o socorro especializado chegar. Essa compressão não pode ser feita com o braço dobrado, é com o braço reto, esticado, senão você pode até quebrar a coluna aí, a coluna da pessoa, se ela estiver acidentada, ou você pode quebrar algum tipo de costela da pessoa, tá ok?
Bom, então, passando para a próxima. Aqui, a título de curiosidade, quando uma pessoa ela sofre um acidente, pelo tipo de pupila dela, a gente consegue identificar o que está acontecendo com ela. Tá? Então, aqui você tem as pupilas midríacas, né, que são as duas pupilas estateladas, significa que a pessoa está tendo parado ou óbito. As duas pupilas bem encolhidinhas, né, que a gente chama de miótica, significa que a pessoa está em coma. E se tiver uma pupila grande e uma pequena, pode ser traumatismo craniano. Agora é lógico, não vai ficar olhando a sua pupila no espelho e ficar achando que você vai ter um infarto. Não é assim que funciona. Precisa de um médico, de uma pessoa especializada em identificar a pupila, porque até com a quantidade de iluminação, a nossa pupila ela muda. Entendeu? Então assim, estou sentindo uma dor no peito e vai lá olhar a pupila no espelho do banheiro. Você acabou de trocar de iluminação, a sua pupila ela vai mudar também. Então precisa ser médico, tá? E normalmente adultos, né, sentem dores no peito mesmo, dores musculares, às vezes até mesmo gases, né? E a gente fica achando que vai ter infarto e que vai morrer. O ideal é sempre procurar um médico e se você está desconfiando de alguma coisa, faça um ecocardiograma ou um eletrocardiograma para tirar a dúvida, tá ok? Converse com o seu médico. Acidente por falta de capacete. Então você imagina, análise de risco é isso, olha só. Até aqui é uma brincadeira, né? Mas o sujeito ele levou uma sapatada na cabeça, nossa. Né? Então poderia até aplicar as questões de análise de risco aqui, ou seja, para cada tipo de situação, por mais que seja parecida, você precisa de um EPI ou uma condição diferente. Eu não preciso usar capacete na minha casa. Esse sujeito provavelmente precisa, porque olha o que aconteceu com ele. Então a minha análise de risco me diz que na minha casa eu não preciso de capacete. Mas a situação aqui ficou feia. Controles de hemorragias, né? Então aqui a hemorragia externa é fácil de identificar. Então se tiver uma hemorragia, você consegue saber ali que a pessoa ela está vazando sangue, por isso que é hemorragia externa, né? Hemorragia interna, normalmente a pessoa ela vai ficar pálida, suando frio, com algumas marcas roxas pelo corpo. Então assim, bateu, caiu, machucou, vai ao médico, tem que procurar um médico. Não, tá tudo bem, de repente furou alguma coisa internamente ou deslocou, né? E você acha que está bem e pode estar tendo um vazamento de sangue interno a você, com alguma pessoa que você quer ajudar, e aí ela pode vir a óbito horas depois. Controle de hemorragias, então assim, a famosa caixinha primeiros socorros, o ideal é comprimir mesmo o local onde está vazando sangue e levar essa pessoa correndo para o pronto-socorro ou comprimir o local para não vazar o sangue até que venha a ambulância, certo? Overview, né, revisão geral sobre o que a gente viu. Falando agora não só de segurança, mas de NR35, os requisitos mínimos da norma é organização, planejamento e execução. Trabalho em altura são trabalhos acima de 2 metros de um piso inferior onde tem risco de queda. A obrigação do trabalhador é a aplicação da NR35, garantir a implementação das medidas contidas na norma. A obrigação do empregado é a aplicação da norma e cumprir as disposições legais. Podemos considerar trabalhador capacitado em altura todo aquele que foi submetido e aprovado a treinamento teórico e prático, né? A corda ideal, olha só, a corda ideal para trabalho em altura é a corda poliamida 12 mm, ou a corda dos bombeiros, né, que a gente costuma chamar vulgarmente. E a validade do curso de NR35 é de 2 anos. Tá ok, pessoal? Então, com isso aqui, a gente tem aqui, mais um detalhe. Os nós recomendados para trabalho em altura é o 8, 8 duplo, 8 corrido. É proibido o trabalho em altura sobre fortes ventos, chuva, mesmo que você tiver com EPI. A análise de risco e permissão de trabalho são documentos importantes para trabalho em altura. Ok? Então ficou aí só essa revisãozinha falando de trabalho em altura. Falamos de primeiros socorros. Então agradeço muito a vocês aí. E com esse vídeo eu termino o bate-papo introdutório, né, sobre NR35. Fica com Deus, até a próxima.